que é uma ilha? Quantas ilhas existem? Para resolver esses e outros mistérios do universo de One Piece, a gente vai ter uma longa discussão e, mais uma vez, sem nenhum pilar científico, sobre os mistérios da franquia de Eiichiro Oda. E para discutir isso, eu não estou sozinho, eu sempre estou muito bem acompanhado do meu casca de bala, André Zuliani, e dessa vez um convidado ilustríssimo, senhoras e senhores. O host, o apresentador, o advogado otaku, Pedro Lobato. E aí, galera! Ele não esperava por essa. Não, foram muitos elogios, assim. Ficou Gostei, corado. Fiquei. O feat que a gente precisava aqui no Omelete isso. Z, né? Acabou. Daqui pra frente é só pra cima. A gente tá com orçamento aí, eu já comentei com vocês em outro vídeo, ó. O Thiago Romarinho liberou o cartão corporativo. A gente tá pagando passagem de avião pra trazer os caras pra cá. Comenta aí quem que vocês querem aqui no canal que a gente vai trazer. Mas antes disso, a gente vai teorizar muito aqui. É o bando do chapéu de alumínio, porque a gente vai falar um monte de mentira, um monte de besteira sobre o universo de One Piece aqui nesses próximos minutos. Não, e vale o aviso, ó, spoiler, tá? Então se você não tá em dia no anime, muito menos no mangá, vai ter spoiler, então pra você não xingar, vocês vão xingar a gente de qualquer jeito, mas não, esse não vai ser o motivo, tá? Já tá avisando agora avisado. que vai ter spoiler, beleza? E muitos. Inclusive, duas coisas, né, que você falou que são importantes e que a gente gosta. Primeiro, conversar sobre anime com amigos. Segundo, falar besteira, né? Falar sobre do que anime, a gente não sabe. Né? Falar do que a gente não sabe. Do que exatamente. É por isso que a gente trabalha. Cagar que a gente regra, trabalha. né? Exatamente. Cagar uma regra. Tá bom? Tá bom pra ótimo. você? Vamos inventar moda, então. Então é isso, vamos começar então os trabalhos aqui, porque essa mesa hoje vai chegar à conclusão. Oda assiste o canal aqui e ele aprova todos os nossos comentários, ele inclusive os próximos capítulos, vocês já vão ver que vão ter referência do último Teorizando aqui que a gente fez sobre a headline, pode anotar. E hoje a gente vai falar das ilhas, porque é muito esquisito no mapa de One Piece, que a gente tem uma versão aqui extremamente acurada. Foi você que desenhou? Fui eu que desenhei com instruções do Oda, ele me ligou por fax e ele foi falando, eu fui desenhando. A gente tem aqui um mapa e a gente vê, já comentamos no vídeo da outra semana, que One Piece só tem um continente, que é a Headline, que é um anel que circunda o globo. E a gente sabe que nessa Headline atualmente só moram os dragões celestiais, os Tenryubitos, né? Perfeito. E onde está o resto da galera? Nessas ilhas espalhadas pelos 4 mares de One Piece. Mas aí eu fico na dúvida, né? Por que só tem ilha e só tem um continente? Será que era uma Pangeia? Será que existiu a Pangeia? Ou será universo que, de na One Piece? verdade, esse mundo era o nosso mundo que ficou submerso debaixo d'água? E, na verdade, a nossa civilização é o chão do oceano hoje em dia. E virou, na sua opinião, então, virou Waterworld, assim. Exato, Né? Exatamente. exato. O Kevin Costner, seria o Luffy. É que o Pedrinho, ele nasceu mais pros anos 2000, ele não vai ter essa referência. Mas você Claro tem, que pelo eu menos. conheço Eu o Kevin tenho, Costner. pô. Mas O Waterworld. Kevin Costner é o pai Nosso do pai, Harry o Sessão Potter. pai da do tarde. Omelete. Oi? Sessão da tarde, Waterworld, você assistiu. Ih, pegou. Pô, a cena, eu nunca esqueço a cena inicial que ele tá contando a história do que aconteceu e o azul vai cobrindo o mundo. Você assim. falou de azul, eu É lembrei verdade. de Lagoa Azul, que também é uma ilha. Fica aí a referência do espectador. Ok, fizemos o círculo completo da Sessão da tarde. Exatamente. Mas qual que é a opinião de vocês? É assim porque é assim ou porque em algum momento não era assim? Olha, eu particularmente eu sou muito da opinião que nada em One Piece é assim porque é assim. Então eu acredito assim piamente que existia um mundo anterior, principalmente porque a gente está aí há 30 anos nessa jornada e a gente sabe que existem mistérios do passado, um século perdido, uma história, enfim, que está toda apagada e escondida desse mundo e já temos inclusive indícios de civilizações submersas e tudo mais. Então eu sou da opinião, junto com a sua, de que o mundo não é assim. Algo aconteceu para ele ficar desse jeito. Inclusive a gente já discutiu até no vídeo sobre o Red Line, que a gente já falou sobre as armas da antiguidade e tal, e como Perfeito. elas ajudam o nível do mar a subir. Então acho que não é uma coisa de agora, né? É uma coisa que já aconteceu
Na verdade, a gente imagina que tenha acontecido 800, 900 anos Pode cravar atrás. que aconteceu. Aconteceu? O Oda me falou Você vai no deixar? Então, WhatsApp. beleza. Então, ó, spoiler aqui de Pedro Henrique Foi mal Ribeiro, aí. tá? Então, eu acho que a gente já tem os indícios, não, né? Em um Os ano, fatos de que o ano existe uma civilização submersa, uma outra Wano, né? Uma Wano submersa. Então, já dá pra partir do princípio que existe coisa que tá embaixo da água, que não só o Wano. E de que uma das armas, inclusive, quando utilizada, ela subiu o nível do oceano. Exatamente. É outra coisa importante. sim, a Então- gente viu isso no anime, nos episódios atuais, inclusive. Então, não é nenhum spoiler do mangá, é uma evidência clara e que o Oda já jogou na nossa cara. Não pegou quem ou tá atrasado ou quem não tá prestando atenção nas palavrinhas, só quer saber de soquinho, porque tá lá. Inclusive, você estava comentando antes do início do hack aqui do vídeo de Water 7, no arco de Water 7, a gente já via que o nível do mar já estava subindo há muitos anos. Perfeito. Porque tem uma cena debaixo d'água que a gente vê um prédio sendo construído em cima de outro prédio. Então, tipo, a fundação de Water 7 atualmente na verdade, lá os rooftops, os terraços de outros prédios que estavam lá embaixo. Então, a gente pode colocar aí que pelo menos meio Monte Fuji, eu não sei quantos metros, a produção vai pesquisar e falar no meu ponto, mas sei lá, se tiver 3 quilômetros acima do nível do mar, o Monte Fuji, a gente pode cravar aí que 1,5 km de água já subiu no mundo. Da Wano submerso, eles falam quanto eles descem pra ver aquela parte? Eu não lembro, mas eu acredito não que eles lembro. não digam quanto eles descem. Eu também não lembro essa medida. Eu fiquei com a impressão de que eles desceram muitos lances de escada e no ponto que eles conseguiam ver a janela, eles ainda não estavam no nível terreno daquela época. Eles ainda estavam vendo por cima, então eles teriam que descer muito mais para chegar ali no pé da montanha que a gente chama de Monte Fuji, porque, enfim, graficamente é parecido. Sim. Mas vocês acham que seria, supondo que nossas teorias estão corretas, né? Foi a grande guerra que envolveu Nika há 800 anos atrás ou foi algum outro grande evento que teria feito esse mundo antigo ficar submerso? Vamos lá. A gente tem que lembrar, não sei se vocês vão concordar comigo, mas que a população do século perdido, que criou os poneglyphs, e eu cravo aqui de novo, vocês podem deixar anotado no caderno de vocês, também criou a headline. A headline foi criada por humanos. Que essa galera que tinha tecnologia, inclusive, para lapidar pedras indestrutíveis, Perfeito. a gente pode entender que eles tinham um nível militar, um nível bélico gigantesco. Ao mesmo tempo, as 20 famílias lá fundadoras do governo mundial conseguiram juntas deter uma civilização com um armamento desse porte. Então a gente pode entender que para isso ter acontecido, a gente deve ter tido uma guerra em nível nuclear, claro, dadas as proporções, né? Enfim, eles não tinham bombas, eram armas diferentes, mas proporcionalmente a gente pode entender que eram ataques às cidades, às civilizações a nível aí de vários quilotons aí, várias bombas atômicas, né? Tanto que a gente vê aquela arma que o Imo usou para acabar com o Luja, o bagulho abriu um buraco no meio do Uranus, oceano, né? Uranus. Então a gente tem um pedaço da noção do nível de poder que teve naquela guerra. Você acha que o fato do mundo ser ilhas é advindo da consequência da guerra que rolou? Eu acho que sim. Uma das coisas que podem ter acontecido, inclusive eu já avanço para um segundo palpite, além do aumento do nível do mar, é a deteriorização dos continentes. Então, após explosões e várias explosões, ataques de Rei dos Mares, Uranus, a arma, não é Netuno, é a Pluton. Eu acho que muitos continentes aí tiveram uma terraformação, foram planados e viraram grandes estacionamentos que depois a água teve facilidade de cobrir. É um meu segundo palpite. Joguei aí. Eu tenho umas pirações aí, confesso, envolvendo com essa questão. E eu acho que elas começaram a nascer na minha cabeça, principalmente quando a gente teve o capítulo em que apareceu o mural. Né? E aí, o famigerado Juliano mural não chegou lá ainda, ele tá morrendo de medo de chegar mas dia. Ele sabe. Esse daí ninguém escapou desse spoiler. Então, não, eu sei que tem, mas eu não li. Você não leu o que tá lá. Não li.
Então, vamos falar Pode spoiler falar, já? pode Não falar. tem Eu vou... problema? Basicamente, Você vai me perdoar se eu falar spoiler? Vou. se eu falar vai doer menos, que a gente já tem uma Não, intimidade. eu gosto mais dele do que de Tomar no você. seu cu. Gosta do Fala, outro acaba Pedro. com a vida dele. Acaba com a vida dele. Não, assim, resumindo, até não vou entrar num spoiler muito preciso, mas basicamente o Frank acha esse mural em que conta basicamente uma história do passado, Sim. e que tem simbologias e desenhos que apresentam muitos elementos. E aí, um desses elementos que é uma coisa muito relevante é que de um lado do mural tá rolando uma batalha com um ser gigantesco que tá segurando um sol, como se fosse um sol. E do outro lado, a gente tem outros elementos que falam mais sobre uma civilização, e que essa civilização, aparentemente avançada, porque tem uns prédiozinhos, eles estão como se eles estivessem cavucando os solzinhos. Então, algo como se fosse uma energia que talvez tenha caído na mão desse ser maligno aí que todo mundo tá enfrentando. Inclusive, aparece lá, tipo, um Nikazinho, enfim. Tá na tela ali, bonitinho. Se fudeu, né? Olha só. Mas basicamente, assim, uma coisa que isso me acendeu em mim, em termos de teorizações de One Piece, principalmente em relação a isso, é que, primeiro, uma alegoria religiosa. Porque a gente teve até agora em One Piece todo esse negócio de tipo, a gente tem os lunares, e aí a gente tem os lunares que caíram na Terra, aí a gente tem o King, que foi, né, tipo, que ele é um lunar. E a gente tem gente que fala, que teoriza, né, que o Nika é um lunar também, podia ter sido um lunar. Aí a gente pensa, tá, baseado nessa energia, a gente tá falando lá, talvez, da energia que o Vegapunk tá tentando... É Mother Flame? Eles estão... Em tese, o Vegapunk, ele está tentando recriar essa energia, que é a Mother Flame lá, que ele dá o nome, né? Que é uma energia incompleta ainda, né, nesse caso. Então, pra mim, do ponto de vista religioso, que eu penso é o seguinte, tá, e se essa energia... Que inclusive na inscrição lá tá falando que os seres humanos eles foram atrás da Forbidden Star. Se isso não veio dos lunares, ou de uma raça alienígena, ou de uma raça superior, ou de deuses, enfim, e isso foi talvez um presente para a humanidade, com uma energia e tudo mais, só que chegou um ponto que a humanidade começou a utilizar isso de um jeito, ficou gananciosa, aí a gente foi para essa civilização ultra tecnológica e tudo mais, até chegar num ponto em que eles, foi demais, vocês deturparam talvez essa energia, essa pureza, então, como punição, a Terra foi destruída, e aí talvez as armas antigas foram utilizadas, lunares, enfim, e a gente tem um mundo como a gente tem hoje, como uma punição por conta desse mau uso dessa energia primordial. Você acredita em alienígenas? Quem não acredita? Você não acabou de falar que a gente estava fazendo teoria do alumínio Não, na cabeça? é porque você estava indo pelo caminho. Quando eu sugeri a gente criar esses bate-papos, foi exatamente por isso. Eu queria que a gente chegasse num dia... Que loucura. Que alguém olhasse pra mim e falasse, porque os alienígenas são reais. Eu falei, obrigado! Cara, mas obrigado. eu tenho... Sabe o que é pior? Tipo, realmente faz muito sentido. Só pra dar um contexto, eu tô bem no comecinho de Elbaf. Então eu tô, tipo, 3 capítulos desse painel. Então, tá tudo já bem. tá lá, né? Okay. Então, eu tô bem no começo. Não é que eu tô, sei lá, em Punk Hazard. Ok, no comecinho. E eu tenho muito medo que ele vá por esse caminho, Eiichiro Oda, porque eu tenho trauma com a Trauma de Naruto. Eu tenho trauma do final Trauma de Naruto de até ET. hoje, tá ligado? Final do quê? De Naruto. Não, mas aí todo mundo tem, né? Entendeu? Então, assim, em Eiichiro Oda, we trust, mas eu tenho muito medo que ele vá por esse caminho. Eu gosto muito mais de pensar que existe uma civilização antiga com muita tecnologia por mérito deles, e aí eles alcançaram o Olimpo por causa disso e causou a destruição do mundo porque os outros governos se uniram, sabe? Coisas mais nesse aspecto do que... Mesmo que exista... A gente sabe que tem os lunares, que tem esse tipo esse povo que é onde está o Enel, que sumiu, a gente não sabe onde ele está. Aliás, a gente sabe onde ele está e ele nunca mais teve uma certa importância, mas eu fico com medo que ele vá por esse caminho. Perfeito. Mas assim, pra te deixar tranquilo, eu tenho uma segunda teoria também baseada nessa piração, porque vocês falaram que era pra gente pirar. Claro, mas vamos pirar. Eu vim preparado pra isso. Porque a segunda, pro meu lado, que é o que eu mais acredito também, apesar de eu achar interessante alguns conceitos desse negócio de tipo, dos seres lunares, porque eles falam no anime, né, que os seres lunares eram chamados de deuses. Não é que eles são deuses,
Mas eles eram intitulados dessa forma, né? Só que, para mim, o segundo ponto, ainda relacionado à Mother Flame, né, a essa fonte de energia, é o Vegapunk declara que é uma fonte de energia que é interminável, absoluta e tudo mais. E, para mim, indo para um caminho da tecnologia mesmo, a gente pode fazer uma associação com a fonte de energia nucleares. E aí entra no que você mencionou sobre, foi uma guerra termonuclear, alguma coisa do tipo, que acabou com as coisas, mas às vezes também pode ter sido uma medida de contenção para essa energia, talvez. E aí isso eu faço um paralelo, não sei se vocês jogaram o Zelda Wind Waker. No Zelda Wind Waker, a gente tem um mundo que também ele tá, tipo, todo sobre água. Água pra lá, pra cá, só tem ilhas. E essas ilhas, chega um determinado momento do jogo, spoiler do jogo, mas vale a pena, para o que a gente tá fazendo aqui. No passado, o Ocarina of Time vocês jogaram? O Ocarina of Time é como se fosse uma timeline anterior a esse Zelda. Passou-se anos, o espírito do vilão, ele reapareceu, e como não existiu o herói para enfrentar esse vilão, os deuses submergiram, selaram o vilão e submergiram o mundo. Então as ilhas, na realidade, são picos de montanhas que sobraram lá, das cidades que ficaram submersas lá para baixo. Então foi uma forma de medida de contenção para esse mal. Então eu penso também nessa hipótese de talvez o mundo de One Piece ser como é, porque um dia essa energia foi muito utilizada e estava sendo utilizada como arma ou mesmo como fonte de energia, só que para pensar o seguinte, como que é a forma que você resfria energia nuclear? Não fala, não. Ai, você tá falando dos buracos. Tô falando que a água pode ser, que a água que pariu. Usa para resfriar a energia. Por isso que aqueles buracos nunca fecham, a água nunca chega até Talvez. Caralho, mano, eu acho que você matou. Então tá aí, Eiichiro Oda. Matou, caralho. Isso é uma parada que me pega muito, porque aí tem um buraco lá de Enies Lobby, né? Tem as teorias, inclusive, que falam que o Joy Boy foi quem, tipo, em tese protegeu. Isso justificaria, inclusive, a existência das Akuma no Mi. Porque se eu tenho uma energia solar radioativa extrema vindo do solo, isso justifica uma mutação genética até nas árvores frutíferas. Para o surgimento desses frutos. Eu acho que a teoria dos frutos ainda é um negócio que dá pra ir ainda muito além. Acho que outro vídeo, aguardem. Outro vídeo, fica pro próximo. Mas essa me pega demais, assim, porque... E fazendo esse paralelo com o Zelda, sabe? Com o Wind Waker, que é um jogo muito legal, muito interessante. E tem essa premissa, sabe? Que, na realidade, tem gente que fala, por exemplo, que o Imu, eu vi uma teoria uma vez que o Imu, ele representa uma criatura da mitologia japonesa em que o poder dele, ele é da água. Então, ele ajudou a criar as Akuma no Mis, e as Akuma no Mis, a fraqueza delas é a água. Então, ele, em tese, controla a fraqueza de todos, porque ele controla o oceano. Só que aí, quando você pensa nisso, você pensa, mas então, o Imu é o responsável pelo mundo ter ficado assim, e o mundo ter ficado assim é favorável a ele, ou o mundo ficar assim é desfavorável a ele. Aí, pra mim, é aí que começa a entrar. Porque a gente tem um oceano que representa a liberdade na história de One Piece, que representa toda uma geração de piratas que estão buscando o fim da tirania e tudo mais. Então, em algum aspecto, pra mim, pessoalmente, me pega muito, eu acho que a conexão com a liberdade, com a água, talvez seja ser ruim pra ele. E você falou dessa teoria, se eu não me engano, ele seria um yokai, né? Isso, um tipo de yokai, exatamente. Eu não vou lembrar o nome. Omiboso? Uminoboso, alguma coisa assim. Acho que é isso. Uminoboso. Faria muito sentido. Você falou dessa questão de resfriamento, eu vou pedir pro nosso diretor, eu não tinha pedido antes do vídeo porque eu não tinha pensado nisso, mas se a gente achar uma imagem aí de Enies Lobby, ou até de... Nossa, que diretor isso, Oda, cara, obrigado, Oda. Mas se a gente olhar para essa tela, realmente, isso aí existe há milhares de anos, inclusive o redor desse buraco a gente Eles tem... falam milhares ou centenas? Nossa, eu não faço ideia. Porém, isso porque existe... centenas faz muito mais sentido para esse Eu papo. falei milhares? Enfim, falou milhares. Tanto faz. Eu tô empolgado. Mas em 5 anos, com um buraco desse no oceano estaria cheio d'água. A gente teria algumas tsunamis,
mas em algum momento a água ia preencher isso. Esse buraco é muito misterioso. Só que a gente não tá nem perto de ver esse buraco cheio, nem esse, muito menos o de Luluj, agora que a gente ainda tá tendo aí os danos colaterais mais diretos da destruição daquela ilha. E faz muito sentido essa história de replicar essa energia nuclear, porque a gente sabe que o Odo ele adora pegar inspiração do mundo real. Sim. Né? Então ele pensar em uma coisa, ainda mais Japão, energia nuclear, né? Então, porra, cara. Não, e tem outro eu tô detalhe. eu tô em choque. Não, Eu descobri o que é One Piece. E tem um outro detalhe pra mim, porque dentro daquele mural também tem que ele divide em eras, né? E aí tem uma serpente, um bichão Vamos na falar lateral. um pouquinho desse mural? O espectador já tá ciente que a gente vai ter bastante spoiler. Se a gente puder deixar ali um tempinho fixo na tela. Lá na direita tem aquele bichão soltando fogo e ele é dito como que ele é a grande serpente, não sei o quê. Grande serpente vermelha. Que veio para, exatamente, que veio para punir, né, a humanidade por ter ido atrás dessa estrela proibida. E aí, isso para vocês não é uma alegoria ao Godzilla? Também? Uma Pode comparação? ser. Que não é a criatura, um kaiju da cultura japonesa, que ele é justamente uma resposta à história do Japão com relação à energia nuclear, às armas nucleares, né? Tipo, ele é uma força da natureza que vem para dar uma lição da humanidade de um certo ponto de vista, né? Sim, bom pra caralho. Bota lá de novo pra mim, Bruno, só porque eu tô vendo pela primeira vez o mural Perfeito. agora, né? Olhando pra ele de fato. A gente tem ali embaixo o robô de... É o robô, não é? Ali é a sombra? De Egghead, Ali é o Frank. Ah, é o Frank, né, caralho? Porra, é porque ele tá com um chapéuzinho. Sim. Mas é que o robôzão de Egghead, ele tem quase esse formato, não tem? É verdade, eu acho que é parecido. Olha lá. Então, aí, ó. Eu tô procurando aqui porque existe uma frase nesse capítulo, na verdade, um texto mais longo, e enquanto isso vocês vão comentando, porque eu tô procurando aqui, porque esse texto também pode matar algumas charadas, porque ele é dividido em 3 partes. Zuliane vai tomar bonito aqui hoje, spoilers. Mas só de 3 capítulos, né? Tá tudo bem. Não, tá tudo bem. Pois é, mas assim, pra mim... eu falei pra ele, acho que, bom, você viu, eu fico fugindo de muita teoria, porque aí quando acontece, eu posso ficar frustrado. Justo. Então eu não fico, não sou rato de internet, fico, nossa, eu quero descobrir antes o que vai acontecer. A gente tem aqui, eu vou ler, e enquanto eu ler, vocês podem ir comentando, mas é dividido em 3 partes. Vale lembrar que, por enquanto, a gente não tem uma tradução oficial, porque isso não chegou no Brasil, então pode ser que alguma semântica, alguma coisa mais histórica, cultural, que é mais específica para cidadão japonês, tenha se perdido nessa tradução do japonês para cá, mas vamos lá, tudo começa, né, é dividido em 3 mundos, e no primeiro mundo há fogo na terra. Aí a gente pode pensar um pouco em guerra, talvez. As pessoas sucumbiram aos seus desejos e tocaram o sol proibido. Para mim, isso daqui é pura energia nuclear, é pura fusão nuclear. Os escravos desejaram, o Deus Sol apareceu. Porque aí isso fica claro, obrigado, produção. É uma referência clara para mim, a Nika, eu acho que não tem muito, né, o que discutir. O Deus Terra se enfureceu e junto com a serpente de grande chama, que é o que vocês estavam comentando ali do cantinho, envolveu o mundo em morte e escuridão. Isso daqui, quando saiu esse capítulo, muita gente sugeriu que essa serpente poderia ser a headline, porque, enfim, ela envolve o mundo de fato. Só que essa questão de morte e escuridão, eu não sei, talvez seja algo que a gente vai ver num flashback. Eles não podem mais se encontrar. Segundo o mundo, eles não podem mais se encontrar, isso daqui é coisa da minha cabeça, eu acho que tá falando da Nefertari Vive e do Joy Boy, que o Joy Boy ficou num lado, ela ficou na outra. Justo. Segundo o mundo, aí já é isso eu entendo que foi a primeira guerra, a guerra do Nika, e essa talvez a guerra do Joy Boy. A respiração no nada. Eu acho que esse nada pode ser o fundo do mar. O Deus na floresta enviou o demônio. Aí aqui tem uma explicação da pessoa que traduziu, né? Que pode significar demônio, o próprio diabo ou magia. O sol apenas espalhava as chamas da guerra.
O povo da meia-lua sonhou, o povo da lua sonhou. Que poderia ser lua cheia depois também, né? Isso não está preciso na nossa tradução por enquanto. Esses demônios, inclusive, podem ter a ver com as próprias Akumas no Mi, né? Sim, com certeza, com certeza. Especialmente quando a gente considera que muitas Akuma no Mi mudam a forma das pessoas. O deus da floresta. Na verdade eu associei quando ele fala Humans knew the sun and became gods. Eu acho que quando os humanos se tornam deuses, são os que comem, entendeu? Perfeito. E aí você tem o... Aí, que é exatamente a parte que eu ia ler agora, que as pessoas mataram o sol e se tornaram deuses. Aí pode ser muito daquilo que você falou de uma guerra com um ser superior, e elas pegaram essa energia. O deus do mar se enfureceu, eles não podem mais se encontrar. Aí o terceiro mundo, só para eu terminar aqui, eu vou ler direto. Há vazio no caos. A imagem residual inconveniente. Lembra-se do dia prometido e escuta a voz da meia-lua. O deus sol dança e ri e leva o mundo ao seu fim. O sol retorna e um novo amanhecer chega. Eles certamente se encontrarão novamente. Dessa parte que eu li, dessas últimas aqui, imagino que tenha sido a interpretação geral, porque eu acho que é a mais direta, principalmente nessa aqui, que o Deus Sol sorri e leva o mundo ao seu fim, o Sol retorna e um novo amanhecer chega. Eles se encontrarão novamente. Eu acho que é uma profecia da Vivi, nossa princesa Vivi, com o Luffy. Porque ele meio... Não é a reencarnação, pelo amor de Deus, a gente não tá falando de Naruto aqui. Mas... Ele tem o poder do sol, né, do Nika, enquanto ela tem o poder do mar, que é a Poseidon, né? Ela é uma das armas da antiguidade. Não, mas você tá falando da Vivi ou você tá falando da Shirahoshi? Eu tô falando da... Desculpa, gente. Eu falei tanta merda aqui que eu confundi até os nomes. Eu tava... porque eu falei do fundo do mar e acabei pensando na Shirahoshi, mas falei da Vivi porque eu falei da Nefertari e Vivi. Mas enfim, sim, eles se encontrarão novamente, Poseidon e Nika. Aqui a correção. E eu acho que isso pode ter sido um momento em que aconteceu a profecia. Que a gente tem a profecia, a mulher do Oden retorna vários tempos depois para tentar encontrar a civilização, mas ela cai, eu acho que 20 anos antes do período que ela deveria estar lá, talvez para passar a mensagem e tudo mais. Então eu acho que esse terceiro mundo é a última guerra antes da estabilização do governo mundial. E aqui houve a profecia de que não. Na próxima guerra vai ser a última. É o que vai resolver. Então, o One Piece que a gente vê agora seria a terceira guerra. É uma leitura que eu tenho, sim. Que sim. Porque, assim, lendo isso, me soa até, eu gosto de pensar dessa forma, o Luffy é quase um cavaleiro do apocalipse, tá ligado? Ele pode ser pelo bem ou pelo mal. Pelo bem, pelo mal, só que assim, óbvio que a gente tá indo para um caminho de pensar de um ponto de vista positivo, né? Ele é nosso herói, eu acho que a história iria por esse caminho, que no caso, ele quebrar, ele gerar um apocalipse, é gerar um fim do mundo para este mundo com essas estruturas que a gente conhece hoje, que estão em volta de tirania, de governo mundial e de Imu, para chegar no momento em que, o que eu acredito ser o One Piece, que é a união, na realidade, desse mundo novamente, porque o mundo tá todo dividido. Caraca. Mas então, a gente daqui chegamos a um consenso de que as ilhas de One Piece não estão lá por acaso. Estamos cravando aqui que até o final dessa obra vamos ter o desfecho e a explicação do porquê One Piece só tem ilhas. E esse mural vai ficar aí para um novo e vindouro episódio com Pedro Lobato? Não, vocês vão ter que assistir para ver. Então, Lobatinho, por favor, onde a galera te encontra? Gente, é o seguinte, eu sou o host lá do podcast Animes Overdrive, que vocês podem procurar aí no Spotify ou no seu aplicativo de podcast favorito. E vocês podem nos achar nas redes sociais por @OverdriveAnimes e me acharem @Pedro Lobato. Vai lá, tô toda semana aí falando de anime e em breve, quem vai estar lá comigo? E a gente, vocês já sabem, vocês encontram por aqui mesmo. Então, se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo e, claro, comenta muito aqui quais são as suas principais teorias, especialmente sobre as ilhas de One Piece. Até mais, tropa do chapéu de alumínio!